Estou sim. Ah, vamos dar continuidade à apostila aqui dos crimes contra a administração pública, né? Material contra os crimes contra a administração pública e os crimes do particular contra a administração pública. Então, a gente tem aqui agora, a gente já viu, ontem a gente já viu alguns crimes, né? Já vem entendendo 2 dias, né? 2 autos. Agora a gente vai ver o impedimento, perturbação e fraude em concorrência. Artigo 335, impedir, marcar aqui o núcleo de penal, impedir, perturbar e fraudar. Impedir, perturbar e fraudar. Concorrência pública é a licitação, né? Ou venda em asta pública. A asta pública é aquela venda do estilo de leilão, né? Promovida pela administração federal, estadual, municipal ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio da violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Aí a doutrina entende, porque tem a Lei 8.112, né? 8.066, né? A doutrina entende que este artigo foi parcialmente revogado pela Lei 8.066. A Lei 8.066 também, provavelmente, daqui a pouco vai ser revogada, né? Tem a nova lei surgindo aí, de licitações de contratos aí. Falta só, está na reta final, praticamente. Estabeleceu diversos crimes em processos licitatórios. No entanto, é pacífico o entendimento de que o crime permanece em vigor em relação à conduta referente à venda em asta pública, pois não se insere no bojo de processo licitatório, né, que é o chamado leilão, né? Vamos ver. As condutas podem ser fraudar, impedir ou perturbar, né? Deixa eu botar aqui. Da própria venda em asta pública promovida pela administração federal ou ainda na tentativa de afastamento de concorrente mediante fraude, vantagem, violência ou ameaça. Na primeira conduta, exige-se apenas o dolo. Na segunda, exige-se ainda a finalidade especial, a de agir consistente na finalidade de afastar o concorrente do certame. Na primeira, se trata-se de crime material, pois se exige que o agente efetivamente perturbe, impeça ou fraude a venda. Na segunda, temos um crime formal, pois exige apenas que o agente empregue os meios narrados para afastar o concorrente, não se exigindo que consiga efetivamente afastá-lo. No entanto, parágrafo 1º, estabelece que se outro concorrente se abstiver de participar da venda em razão da vantagem oferecida, será nas mesmas penas. Parágrafo único. Corre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. É o chamado conluio, né? Vamos participar da licitação, mas a parada é o seguinte, eu vou te dar 10%, então, do que eu ganhar lá, eu vou te dar 10%, você não participa do pregão, entendeu? Na verdade, eu tiro você da licitação da concorrência, porque eu, sozinho, que vou ditar o preço, então, eu boto os 10% que eu vou te dar no meu preço e não tem concorrência nenhuma, né? E aí, quem aceita esse tipo de licitação também está cometendo crime, tá? Mesmo não participando da licitação. Assim, muito cuidado. Se o terceiro se abstém, não em razão da vantagem, mas em razão da violência empregada pelo agente ou em razão da grave ameaça ou fraude, não incidir nas penas relativas aos crimes. Ou seja, aqui você tem aqui, ó. Você tem aqui, ó, a tentativa de afastamento, né? Tentativa de afastamento do concorrente. Se você emprega a vantagem econômica, a pessoa aceita, ela também vai ser punida junto com você. Agora, se você utiliza violência, ameaça ou fraude, se a pessoa deixou de participar por causa disso, ela não está em conluio com você. Então, ela não vai ser punida. É isso que ele está chamando a atenção para isso, né? Lá, inutilização de edital ou sinal público, artigo 336, outro crime. Rasgar, lembrando que lá no capítulo 1, no capítulo 2, funcionários públicos, a gente também tem esse crime aqui, né, de sinal público. No caso lá, é praticamente o mesmo nome lá. Lá é falsificar, né? Vamos lá.
rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurgar. Vamos lá, deixa eu marcar aqui para a gente memorizar. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurgar. Esse verbo aqui tem que procurar, fiquei meio em dúvida. Conspurgar, edital fixado por ordem de funcionário público, violar, tem que marcar os verbos, violar ou inutilizar sinal, selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto. Cerrar ainda usou a palavra antiga, né? Essa palavra arcaica, cerrar, é fechar. No espanhol ainda usa cerrar. No espanhol, cerrar, é Pois fechar. é, cerrar os ojos. Eu vi um cara falando, cerrar os ojos, né? Fechar os olhos. Antigamente era mais fácil você ouvir cerrar em português, né? Mas aí tem o cerrar com S, que é de serra, né? Aí confunde um pouco, mas arcaicamente cerrar também era usado em português, né? Como o código é de 1940, né? Então, né, essa alteração aqui, não sei se é, não, se não for alteração de 940? 1980. Não, o código é de 1940, a principal alteração que modificou totalmente ele foi em 1984. Então tem que ver, mas acho que não tem nada alterado aqui, é o de 1940, talvez, a parte, né? Porque teve uma alteração em 84 substancial. Trata-se de duas condutas diversas. A primeira consiste em inutilizar, tornar inválido a finalidade destinada, conspurgar. Ó, conspurgar, o que é? Já deu aqui para a gente, para não ficar procurando dicionário. É sujar, de modo a impedir a leitura. Rasgar, né? O rasgar, edital fixado por funcionário público. Pode ser edital judicial, administrativo, qualquer edital. Neste caso, se a gente pratica a conduta após o prazo de utilidade ideal, não há crime, né? Até porque não faz sentido, é um papel que não serve mais. Assim, se um edital foi publicado pelo prazo de 30 dias, mas expirado o prazo, lá permaneceu por 6 meses, e, em particular, onde utilizou, não cometeu este crime. A segunda consiste em violação de selo ou sinal empregado por funcionário público para identificar ou cerrar, fechar. Até botou aqui o termo em qualquer objeto. A doutrina entende que não comete este crime particular que utiliza o sinal ou selo ou sinal empregado de maneira ilegal por funcionário público. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente. Particular que rasga cópia do mandato de despejo fixado abusivamente na porta de sua casa, para que todos os vizinhos vejam. Não se exige finalidade especial de agir em uma das condutas, apenas o dolo simples. Daí, como eu falei, aquele sinal, selo é aqueles, né? Aqueles selos da justiça. Já dei um exemplo aqui né, da cópia do mandado de despejo. É um sinal, né? Aquelas fitas, né? Da vigilância sanitária, isolando a área que pode ser utilizada. Enfim, bem tranquilo aqui, vamos ver nas questões. Não tem muito detalhes, é o que está na lei. Assim, tem os crimes que são, você vê que é muito tranquilo, né? Tem crime que você lê só um artigo, e daqui a pouco vem. O STJ entende isso, o STF entende aquilo, mas a doutrina acha que é aquilo, a doutrina acha que é aquilo outro, né? Ele Já estou acostumado. se desdobra, né? 10. Subtração e inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar, total, parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena de reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. A conduta pode se tratar de subtrair. Subtrair é o cara pegar o livro, né, levar para ele ou inutilizar. Livro, processo ou documento. Subtração e inutilização podem ser totais ou parciais. Não se exige nenhuma finalidade especial de agir, dolo específico por parte do agente, bastante o dolo genérico. A consumação divide a doutrina. Uns entendem que se consuma com a subtração ou inutilização do documento, livro, processo. Outros entendem que deve haver prejuízo, dano ao regular desenvolvimento da atividade administrativa. Se o documento, livro ou processo é restituído sem que haja qualquer prejuízo, uns entendem que este fato, espécie de reparação do erro, é causa que beneficia a agente na fixação da pena. E outra parte da doutrina entende que desconfigura o crime, podendo permanecer eventual desacato
Hoje em dia é quase impossível, assim, não é impossível, né? Mas, assim, essa conduta de subtrair e inutilizar processo só se a pessoa for da área de TI, porque hoje em dia é tudo eletrônico, não tem mais processo. Isso aqui era na época do processo físico, né? Pegar ou subtrair um processo. Como é que eu vou subtrair hoje um processo de um sistema eletrônico? Só se eu deletar ele, né? Só que acho que, tecnicamente, a TI nunca vai possibilitar um particular. Lembrando que você quer crime de particulares contra a administração pública. Então, se tem alguns crimes que, com o tempo, vão se tornar obsoletos no Código Penal. Esse é um. Assim, pelo menos processo, documento na administração pública federal é tudo no SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Então, não tem como você subtrair o processo, você teria que tirar ele do sistema, né? Só se você fosse um hacker de TI, né? Você tirar o processo. Mas, mesmo assim, você ficaria registrado. Mas é que é na época do tempo do papel, né? Processo, livro, né? Da repartição pública. Hoje em dia, tudo controlado no SEI, tudo no Sistema de Informações, que também vai mudar, já vai ter um outro muito mais potente aí, que é o Super BR. Então, assim, com o tempo, assim, até sua solicitação vai ser no computador. Hoje em dia ainda tem pessoas atendendo e tal, mas vários setores também, né, várias áreas do governo, você também não precisa ir na repartição para fazer um requerimento. Você entra no sistema, né, e vai lá e faz seu requerimento, e já começa o processo, já é deferido, já é indeferido, sem ter contato, tudo eletronicamente. As pessoas também, civis, podem utilizar o SEI, Sistema Eletrônico, faz cadastro com pessoa física, né? E aí autoriza você, passa a ter uma senha, você vai lá e faz seu requerimento dentro do procedimento do SEI, né? O INSS tem vários procedimentos que é totalmente eletrônico. O governo está digitalizando demais, então, assim, acho que ele tinha mais de 1.000 serviços digitalizados, né? Acho que no final do ano tinha mais de 1.000. Então, carteira de vacinação da Anvisa pela internet, né? Você vai lá, se vacina no posto, seu cartão de vacinação, né? Tem todas as vacinas que você tem que ter obrigatórias, você tem aquilo, você vai lá, então, com o processo eletrônico, vai lá, preenche e anexa os documentos em PDF, e aí você tem cartão de vacina, que é necessário para você fazer algumas viagens para o exterior, seja para países que necessitam isso. Eu acho que mais ainda a gente vai precisar da carteira da Anvisa por causa do Covid. Então, provavelmente, vários países vão cobrar essas carteiras de vacinação internacional. Normalmente, você precisava quando você ia para países da África. Então, você precisa dessa carteira de vacinação. Para a China, também precisava. E antigamente, tinha que ir no aeroporto. Aqui em Brasília, tinha que ir no aeroporto, preencher formulário. Agora é tudo digital. 11. Sonegação de contribuição previdenciária. Esse aqui também tem lá, né? Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária em qualquer acessório mediante seguintes condutas: omitir folha de pagamento da empresa de documento ou informação previsto pela legislação previdenciária, segurados empregados, empresário, trabalhador avulso, trabalhador autônomo ou a este equiparado que ele preste serviços, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditados de demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Reclusão de 2 a 5 anos. A conduta é a de suprimir ou reduzir contribuição social. Então, suprimir ou reduzir. Contribuição social, previdenciária ou qualquer de seus acessórios. Pode ser praticado em 3 modalidades diferentes, no inciso 1, 2 e 3, 337. Aqui, uma é omitir folha de pagamento, né? Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios de contabilidade, omitir total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, e remunerações pagas ou creditadas, e demais fatos geradores de contribuições, né? Então, o cara querer pagar menos, na verdade. Aqui é omitir folha de pagamento, né, informações previstas, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios,
E aqui é omitir receita, remuneração, quer dizer, o cara que paga, ele não deixa não deixa de pagar, ele quer pagar pouco. Este crime não é comum, trata-se de crime próprio, somente particular, que tem incumbência de realizar corretamente o lançamento de informações, é quem pode cometer o crime. O sujeito passivo aqui é mais precisamente a Previdência Social. As condutas são normas penais em branco. Você lembra que é normas penais em branco? Normas penais em branco, a gente precisa de uma Precisa outra... de complemento? precisa de um Precisa de complemento. uma outra Precisa lei de para complemento. Tá. É uma lei, Pode uma falar, irmão, resolução, desculpa. portaria. Não, pode ser uma lei, uma portaria, não sei o que for. O fato dela estar em branco é porque precisa de uma explicação. Entendeu? Ela está em branco, você não tem. Tipo, o que é, por exemplo, vamos voltar aí, que ele fala aqui. O que são títulos próprios da contabilidade? Quais são eles? Aí tem que tomar legislação dizendo, ó, na verdade, é o livro caixa, o livro razão, né? A duplicata. Tem que dizer especificamente quais são esses títulos próprios. Eu omiti folha de pagamento, mas como é que é essa folha de pagamento? Então, tem que ter uma explicação um pouco maior. A doutrina majoritária, deixa eu ver se foi aqui, passamos para cá. Não só a lei de novo. As condutas incriminadas são normas penais de branco, pois carecem de complementação, já que a lei não diz quais são os documentos que devem conter informações, prazos, né? A doutrina majoritária entende tratar-se de crime omissivo. Entretanto, alguns doutrinadores prestam atenção nisso. Entendem que se trata de crime comissivo, né? Comissivo, pois, na verdade, quando a gente deixa de lançar o tributo, está lançando um errado. Quando omite receita, o está declarando outro, ou seja, está prestando declaração falsa. A doutrina entende que este crime é material, ou seja, é necessária a efetiva ocorrência da obtenção da vantagem relativa à redução ou supressão da contribuição social devida. Se o agente, mesmo praticando as condutas, não obtém êxito, o crime é tentado. Se antes do início da ação, do fisco, o agente se retrata e presta informações corretas, extingue-se a punibilidade, não se exige o pagamento. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importância de valores e presta informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei, regulamento, ou seja, isso é bem mais específico, não é? Você não precisa pagar. Você ia declarar, ok, eu ia fazer besteira, ia deixar de pagar R$10.000 de contribuição, mas, na verdade, vou retificar aqui a minha informação. E aí você já deixa de ser punido, ainda que você não tenha efetuado o pagamento. Isso aqui eu achei interessante também, esse debate, né? Que o verbo aqui é deixar de... Cadê? Aqui, ó, deixar de lançar. O fato de deixar é porque você lançou um outro. Então, o verbo parece omissivo, né? Deixar de fazer uma coisa, mas na verdade quando você deixa de fazer uma coisa correta, você fez uma coisa errada. Então, a doutrina diverge. É comissivo ou omissivo? Deixar de lançar a receita. Atenção, existe outra hipótese de extinção da punibilidade para este delito, mas que pressupõe o pagamento integral do tributo ou a contribuição social, inclusive acessórios. O pagamento poderá ocorrer mesmo depois de iniciada a ação do fisco, mas antes do recebimento da denúncia, mas com fundamento no artigo 34 da Lei 9.249/95. Muita atenção a isso. Cuidado, o STF entende que o pagamento integral do débito antes do trânsito julgado, mesmo após o julgamento, extingue a punibilidade. É o que a gente vem estudando, né? Aqui, preponderou o voto do ministro Luiz Fux, que deu provimento aos embargos no tocante à assertiva de extinção de punibilidade pelo pagamento do débito tributário, realizada após o julgamento, mas antes da publicação do acordo condenatório, reportou-se o artigo 69 da Lei 11.941 de 2009. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 78, quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive os acessórios que tiverem sido objeto da concessão de parcelamento. Então, se você pagar antes da trânsito julgado, vamos lá. Assim, 3 requisitos para o perdão judicial, aplicação apenas da pena de multa. Ter o agente bons antecedentes, ser primário, o valor das contribuições
não ser superior ao valor estabelecido pela presidência social como mínimo de ajuizamento das ações. E 20 mil, né, aqui. se não me engano. Ele pulou aqui. Isso aqui tá truncado, sabe? Foi? Como é que é? Tá truncado aqui. Truncado aqui. Truncado. E deveria explicar que isso aqui está trazendo perdão judicial. Não é... Isso aqui que ele está falando embaixo não é a questão da pessoa pagar. É o perdão judicial. Ele Entendi. pulou. Acho que está faltando alguma coisa aqui. Ó. Entendeu? Do nada ele pulou para cá. Ó. Aqui. O parágrafo 2º prevê a possibilidade de concessão de perdão judicial com aplicação apenas da pena de multa. No caso, presente todos os requisitos da enumerada. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente for primário de bons antecedentes. Né? O valor das contribuições devidas, inclusive acessórias, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdencial, administrativamente, contendo o mínimo para o juizamento de suas ações fiscais. Que é o que você falou, 20 mil. Isso aqui, de novo, é uma norma penal em branco. Né? Você quer saber qual o valor da juizamentação, que é uma portaria da Procuradoria da Fazenda. Isso se justifica pela mesma razão que no crime de descaminho. Se a conduta não é considerada relevante na seara civil ou administrativa, não pode ser considerada penalmente relevante, pois o direito penal é ultima ratio, você lembra? É o princípio do direito penal, o princípio da subsidiariedade, o princípio da última ratio. Só aplica ele quando não pode se resolver por outros meios. Aí vai para o direito penal e aplica-se a última ratio. Né? E nesse caso, o que ele está explicando? Se nem o direito administrativo, né? Se nem o direito, né, tributário vai se debruçar para penalizar isso, porque eu, o direito penal, vou querer penalizar o cara. Ou seja, nem um cara que é o detentor do direito de cobrar a grana quer cobrar, e aí eu vou lá e vou prender o cara. Quem está sendo lesado, de certa forma, né? É como se fosse uma representação. Se nem um cara que poderia representar vai representar, porque eu vou entrar com a ação aqui e perturbar o cara. Vamos lá. Isso se justifica pela mesma razão que no crime de descaminho. Se a conduta não é considerada relevante, nem na seara civil administrativa, não pode ser considerada penalmente relevante, pois o direito penal ultima ratio, ou seja, só pode ser aplicado quando os outros ramos do direito forem insuficientes. Embora não haja unanimidade nas jurisprudências dos tribunais superiores, o STJ vem entendendo que, se o valor das contribuições denegadas for inferior a este valor, não há hipótese de perdão judicial ou aplicação de pena multa, mas sim a tipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. Parágrafo 3º estabelece uma espécie de crime privilegiado, quando o sonegador não for pessoa jurídica, obviamente, então deve ser pessoa física, e sua folha de pagamento é módica. Se o empregador não é pessoa jurídica, sua folha de pagamento mensal não ultrapassar em 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até metade ou aplicar a pena de multa. Tem que ver esse valor aqui, ó, 2.000, que pô, desatualizou totalmente, né? Você não tem como pagar isso aí. Daqui a pouco não vai ser menos do que um salário mínimo. Né? O valor que se refere ao parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices de reajuste do benefício. Tá, vai ser reajustado. Vou ter que ver em 2.000 quanto está agora esse valor. Né? Em tais casos, o juiz poderá conceder ao agente os seguintes benefícios: redução da pena de 1/3 até metade, aplicação apenas de multa. A aplicação não é cumulativa, ou seja, o juiz considerará um dos dois benefícios, ou a pena de multa ou a redução da metade. Né? Não dá para fazer os dois, reduzir e aplicar a multa. Tem que escolher, ou ele aplica apenas a multa ou ele reduz a pena. Não dá para reduzir a pena e aplicar a multa. Né? Acabou aqui, vamos ver o que a gente estudou aqui, fazer a revisão por aqui mesmo. Estudou do artigo 328 ao 337A do Código Penal. A gente estudou o quê? A usurpação da função pública, né? Que é o artigo 328, né? Que é usurpar o exercício da função pública. Vimos o fato de oferir vantagem e tal, vimos a resistência, né? Que é mais comum na área policial, né? Você resistir a uma prisão, uma ordem legal,
opor-se à execução legal mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-la. Vimos a desobediência, né? Desobedecer a ordem legal ao funcionário público. Desobediência, né, ocorre muito quando, agora, nesse período de pandemia, está tendo muita desobediência, né? Tipo, a pessoa chega lá dizendo, olha, né, tem que usar máscara, olha, não pode ter aglomeração, as mesas, né, tem que ter essa distância, tem um decreto, né, que no caso distrital as pessoas não obedecem, é desobediência à ordem. Então, o funcionário da fiscalização fazendo isso, as pessoas não fazem, né? Então, seria o crime de desobediência. Desacato, né, que é também famoso, né, que é falar, né, reclamar. E aí tem a discussão aqui, qual o nível que você pode reclamar, né? Reclamar não, seria o termo reclamar. Seria, tipo, criticar sem chegar ao ponto de ser um desacato. Tanto é que a gente leu lá que tem hoje até uma jurisprudência que teve um momento ali, né, uma jurisprudência que excluiu o crime de desacato, né, como uma tipicidade penal, né, porque tudo seria uma crítica, mas aí voltou ao normal. Hoje existe o crime de desacato. Tráfico de influência, né, é o caso particular que quer dar o jeitinho, despachante, né, daí que eu resolvo lá no Detran, eu sou o cara. Que é bem parecido com quando a pessoa é funcionária e ela comete a advocacia administrativa, né? Corrupção ativa, né? Então, corrupção ativa provavelmente é o que mais cai em concurso, né? Similar ao que a gente mais viu lá em crime de 2 funcionários contra a administração pública, o que mais cai, você percebeu, né? Concussão, corrupção e peculato. Então, esses 3 é clássico dos crimes dos funcionários públicos. Você tem que... Bem que a gente memorizou bem, né? Concurso, botou, exigiu concussão. E também a questão da princípio da insignificância, né, da bagatela. Toda hora o cara bate na tecla, né? Bagatela, bagatela. Enfim, lá não existe, porque o crime é contra a administração pública e cometido por um funcionário. Aqui já existe o princípio da insignificância e bagatela, desde que seja crime tributário, né, da Previdência Social. Descaminho, a gente viu lá o descaminho, mas na verdade aqui esse descaminho é facilitação, né? Não é não, lá Lá que é facilita isso. Então, aqui é o descaminho. Cadê o contrabando? Vimos o contrabando, né? Vimos que a diferença do contrabando e do descaminho é só a questão do produto ser legal e ilegal. Se o produto é legal, você está cometendo descaminho. Se o produto é ilegal, aí o contrabando tipo, absorve o descaminho, porque além de você não ter pagado o tributo, ainda é legal o produto. Então, tanto é que na legislação anterior eles eram juntos, eram o mesmo artigo, né? Contrabando ou descaminho. Impedimento, perturbação, fraude à concorrência, foi o que a gente viu hoje, né? A gente viu a partir de agora. Inutilização de edital, outro crime que a gente viu. Aqui, subtração e utilização de livro ou documento, que a gente questionou aí hoje, é tudo eletrônico. Sonegação previdenciária, que a gente acabou de estudar agora. Vamos ver. Acabou. Jurisprudência. Vamos lá, jurisprudência. STJ, habeas corpus 104.921, São Paulo. O STJ decidiu no sentido de que o funcionário público que desacata outro funcionário público é, neste momento, apenas mais um particular, devendo responder pelo crime de desacato. Exige-se apenas que o infrator não esteja no exercício das suas funções. Ou seja, se for dentro de uma repartição pública, você não é um funcionário. Quer dizer, desculpa, se é dentro de uma repartição pública, você é funcionário. Depois eu estou no meu trabalho normalmente, tem um colega do lado, eu vou lá e começo a discutir com ele. Eu estou na minha função de funcionário público, ele está na dele, não tem desacato. Agora, eu sou funcionário público, né? E vou resolver o negócio lá na Receita Federal, né? O meu imposto de renda. Aí eu passo, apesar de ser funcionário público, vou lá com o meu crachá e tal, mas eu sou um cidadão, então eu cometo desacatos também, né? Porque eu sou funcionário público, eu nunca vou passar para a função de cidadão, de particular, né? Porque aqui é crime de 2 particulares contra a administração pública. Então, o fato de eu passar no concurso, eu não queria cometer mais o crime de particular, porque eu passo a ser servidor o tempo todo.
Quer dizer, passa a ser servidor o tempo todo. Tanto é que a nossa lei, 8.112, ela diz que até no âmbito da vida privada, você tem que manter uma vida mais ou menos equilibrada, senão mesmo a sua vida privada, se você fizer besteira, ela reflete na administração pública. E você pode ser punido lá por uma coisa que você fez aqui no civil. Inclusive, perder o cargo, né? Algumas atitudes que você tomar aqui fora, em termos de envolvendo crimes comuns de pessoas, um dos efeitos da sentença é perder o seu cargo. Uma coisa que não tem nada a ver com o cargo, você perde lá. Então, é isso que ele está tentando desmistificar aqui. Então, o fato de você ser funcionário público, em algum momento você pode cometer desacato. É possível a prática do crime de desacato por funcionário público contra a pessoa no exercício de sua função, pois se trata de crime comum em que a vítima imediata é o Estado e a imediata é aquela que está sendo ofendida. STJ, agravo regimental no recurso especial número 104, 101.493.968 do Paraná. Durante algum tempo, houve divergência quanto à necessidade de constituição definitiva do crédito tributário para a consumação do delito do descaminho, ou seja, precisava ter, né, a constituição definitiva do crédito tributário. Tipo, a lavratura pela Receita Federal, né, de que eu realmente, né, teve um desvio aí do tributo, não foi pago o tributo. Tipo assim, não precisa estar subentendido que a pessoa não pagou o tributo, precisa ter, né, o documento formal, né, inscrição, constituição definitiva da com lançamento, ou seja, não foi feito o lançamento nesse caso do tributo. A sexta turma da STJ entendia necessária a constituição definitiva do crédito, entendendo tratar-se de crime material. A quinta turma da STJ, por sua vez, entendia desnecessária a constituição definitiva, por entender que se tratava de crime material. A matéria, por fim, foi pacificada no sentido de que se trata de crime formal, esse aqui ele errou, que era feito batado formal, de que se trata de crime formal, dispensando a constituição definitiva do crédito para sua consumação, o que implica, inclusive, a não aplicação da súmula 24. Consolidado no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal o entendimento de que o crime de descaminho é formal, né, não dependendo de sua caracterização da constituição definitiva do débito tributário. O delito de descaminho não se submete à súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, expressa em exigir exaurimento da via administrativa somente em crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 90. Ou seja, não é necessário, né, que esteja assim, caracterizado, assim, ok, você deixou de pagar 5.700, que alguns centavos de tributo, então você cometeu descaminho. Não. Só o fato de eu passar na alfândega, né, e não fizer, né, a declaração de importação, você já fez o descaminho. Ah, mas ele poderia fazer. Não, mas aí é formal, ele deixou de passar. Não, mas aí comprova que ele não pagou o tributo. Aí teria que fazer o lançamento, teria que ter o documento da Receita Federal. Então, não precisa nada disso. STJ, agravo regimental no recurso especial, 812.459 do Paraná. O STJ consolidou o entendimento no sentido de que não cabe a aplicação do princípio da insignificância ao delito de descaminho, quando, a despeito do valor insignificante, fica configurada a reiteração delitiva por parte do agente, caracterizada pela reiteração em delitos da mesma natureza. Seguindo o entendimento deste tribunal, não é possível a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho quando a existência de informações acerca da reiteração criminosa em delitos da mesma natureza demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta e maior grau de lesividade jurídica. Ou seja, aquela questão de você ter o princípio da insignificância dos R$ 20.000 não cabe quando a pessoa está fazendo reiteradamente. Porque senão ela vai lá no Paraguai, faz o descaminho, fica devendo 20. Fica só naquele limite ali, entendeu? Aí, tá, ok. Aí vai tem que lá, ser réu mais primário, né? 20. Também é um dos pré-requisitos, né? Então, você imagina, o cara vai lá, então, vou só ficar faz o cálculo assim, opa, vou ficar só no limite dos 20, porque se eu for pego, vão fazer o processo, mas não vão me punir. Só que a pessoa vai ver, ó, vamos lá, ela passa 2, 3 carregamentos, né, 3 mercadorias, aí pega numa.
Mas como ele está no limite dos 20, não, deixa para lá. Continua, depois pega, está no limite dos 20, não, deixa para lá. Ou seja, entra já até no cálculo a vez que ela vai levar uma, né? Vai ser pega, vai perder aquela mercadoria e não vai ser punida porque está no limite dos 20 mil. Não adianta fazer o processo penal. Entendeu? Então, se você for pego várias vezes, na segunda vez já era. Você já não vai ter mais princípio da insignificância. Só na primeira vez. STJ, agravo regimental no recurso especial. 160, né, 1.602.575 do Paraná. Ainda sobre Paraná, sobre esse crime de descaminho, porque lá tem os portos, né, o porto de Itajaí. Você vê lá, se você compra as coisas lá da Alibaba, sempre chega lá pelo porto de Itajaí, do Paraná. Sempre fica lá no Paraná. Por isso que vê que as causas são de lá, né, de descaminho. É lá que deve rolar lá no porto, né? Ainda sobre o crime de descaminho, o mesmo STJ, porém, entendeu que, mesmo em casos nos quais resta comprovada a reiteração delitiva, é possível excepcionalmente a aplicação do princípio de significância, desde que a medida seja socialmente recomendada. Aqui já fala o contrário. Excepcionalmente, porém, verificadas pelas instâncias ordinárias as especificidades do caso em análise, admite-se a aplicação do princípio de significância, ainda que verificada a reiteração delitiva. Tendo a terceira seção deste superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento de embargos de divergência, 1.276.607 do Rio Grande do Sul, acolhida a tese esposada pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator segundo o qual a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. Considero que, no caso analisado pela terceira seção, também na hipótese ora em exame, as instâncias ordinárias não apontaram dados concretos dos autos que indicassem a excepcional possibilidade de aplicação do princípio em tela. Na linha do entendimento firmado pelo referido colegiado, cumpre afastar-se o incidente, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Ou seja, pode haver, mas as instâncias ordinárias, no caso concreto, tem que ver, não. Realmente é a segunda vez que esse cara faz esse crime aqui, tenta passar com material lá do Paraguai. Aí pode, numa situação concreta, não sei qual seria, né, meio estranho para mim, mas você diz, não, realmente, sei lá, o cara está com câncer, sei lá, né, uma situação assim, está morrendo, vai prender o cara. STJ, recurso em habeas corpus 43.558 São Paulo. A STJ já proferiu algumas decisões no sentido de que o pagamento do tributo devido, inclusive acessórios, no crime de descaminho, geraria extensão da punibilidade. Entretanto, mais recentemente, vem prevalecendo o entendimento do STJ de que o pagamento não pode gerar extensão da punibilidade de descaminho. O descaminho não pode ser equiparado aos crimes materiais contra a ordem tributária, o que revela a impossibilidade de que o agente tenha a sua punibilidade extinta pelo pagamento do tributo. Ele é um crime formal, né, o descaminho. Basta você passar lá sem declarar, você já cometeu o descaminho. Precisa estar efetivado o tributo. Né? STJ, habeas corpus 299.165 do Rio Grande do Sul. O STJ já decidiu no sentido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência não configura crime comum, nem mesmo delito de desobediência, pois o Estado pode fazer valer sua decisão por meio de força policial ou de decretação de prisão. Vamos lá, o STJ decidiu que no sentido de descumprimento das medidas protetivas de urgência não configura crime algum, nem mesmo de desobediência. Isso aqui é o seguinte, medida protetiva de urgência são da Lei Maria da Penha. Né? Vai lá, o juiz determina, ó, você não pode, de urgência mesmo, você não pode sair de casa, né? Tem as medidas de urgência. Eu não lembro agora que eu não me debrucei na Lei Maria da Penha, mas a medida de urgência está uma situação que pode dar rola e você determina de urgência, né? Ainda não é uma sentença, mas ó, você não pode ir para sua casa, tem que tirar as suas coisas de lá, tem que ficar 200 metros, né, da sua esposa, da sua companheira, né, que é o caso da Maria da Penha, e tá algumas determinações. O que ele está dizendo é que o fato de você desobedecer essas determinações, porque a desobediência é você desobedecer aquilo que está sendo determinado pela autoridade, pelas administrações públicas, pelo judiciário, desobedecer. Esse cara está dizendo que nessas medidas protetivas de urgência, isso aqui, ó, urgência,
não configura crime, entendeu? Algum. Nem mesmo delito de desobediência, posto que o Estado pode se valer de decisão judicial. É medidas de urgência, porque lá tem dois tipos de medidas, a de urgência e a definitiva. A definitiva é depois do processo judicial, ouviu as partes, o Ministério Público, né? Veio tudo aquilo, a gente sentencia, aí já é diferente. O descumprimento das medidas protetivas emanadas no âmbito da Lei Maria da Penha admite requisição de auxílio policial e também a decretação de prisão, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, com o objetivo de garantir a execução da ordem de autoridade, afastando desse modo a caracterização do delito, aqui afastando desse modo a caracterização do delito de desobediência. Precedente, acabou. Então, amanhã a gente começa os exercícios, né? Eu já conferi aqui, são 38 exercícios. Então, amanhã a gente parar aqui o Stop Shell, já deu meu horário aqui. Amanhã a gente já finaliza esses exercícios, são poucos, 38. E a gente passa para a próxima apostila, aí, que é finalizando o material de direito penal para o Departamento Penitenciário Nacional. O material completo, tudo gravado em vídeo aí para a gente.